Os ingleses conquistaram a MTV. Mas os americanos não iam entregar o próprio império musical sem reagir. Por alguns anos, parecia que a cultura pop dos Estados Unidos parecia ter sido tomada por outra bandeira. Os sotaques, os cabelos e os sintetizadores eram praticamente britânicos. E os videoclipes pareciam ter vindo direto de Londres para dentro da sala dos americanos. Enquanto Tears for Fears fazia o mundo cantar que todo mundo queria dominar o mundo, a pergunta nos bastidores era outra. Quem realmente estava dominando a música? Porque a América podia até ter criado boa parte do rock moderno, mas nos anos 80 ela precisou lutar, e muito, para recuperar o centro do palco. E essa resposta não veio silenciosamente. Ela veio com estádios lotados, refrões gigantes, videoclipes cada vez mais caros. E uma América tentando provar que ainda sabia comandar o espetáculo. E para você entender melhor essa história, acompanhe comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o Ed e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rock Story. No começo dos anos 80, aconteceu uma coisa curiosa. Os Estados Unidos ainda eram o maior mercado musical do planeta. Mas, de repente, a trilha sonora da juventude americana começou a ganhar sotaque britânico. Os ingleses entenderam antes de muita gente que a música tinha mudado. Agora não bastava soar bem, era preciso parecer inesquecível. O New Order trouxe uma mistura perfeita de melancolia, pista de dança e modernidade eletrônica que parecia ter saído diretamente da madrugada da MTV. O Depeche Mode levou os sintetizadores para um território mais sombrio, elegante e provocador, como se o futuro tivesse chegado mais cedo pelas mãos da música britânica. Enquanto isso, o Erasure transformava sintetizadores e melodias gigantes em refrões impossíveis de ignorar. O Level 42 trouxe groove, sofisticação e aquele som limpo de FM que parecia nascer pronto para tocar no rádio do carro em uma noite quente dos anos 80. E a dupla de synth pop britânica, Yazoo, ajudou a provar que duas pessoas, um teclado e uma voz marcante, podiam soar maiores do que bandas inteiras. E até quando David Bowie mergulhou de cabeça na linguagem da MTV, ficou claro que os ingleses tinham entendido a década antes de todo mundo. Ela era elegante, era moderno, era visual e era pop. E para muitos americanos, aquilo começou a soar como uma invasão cultural. Só que os norte-americanos não responderam tentando destruir aquela estética. Eles fizeram algo muito mais inteligente, absorveram aquela modernidade e reinventaram tudo do jeito americano. Enquanto os ingleses conquistavam a MTV, algumas bandas americanas começaram a perceber que o futuro também passava por sintetizadores, imagem e muita personalidade. Mas a resposta americana tinha outra energia, menos Londres chuvosa, mais neon, estrada, cinema e cultura pop. O Talking Heads parecia mostrar que a estranheza também podia soar americano. O vocalista e guitarrista da banda, David Byrne, tinha mais cara de estudante perdido de arte moderna do que astro do rock tradicional. E justamente por isso funcionava tão bem. Nascida na efervescente cena underground de Nova York, a banda liderada por Debbie Harry criou um som elegante e inovador. A Blonde fez história ao misturar a energia e atitude crua do punk rock com elementos da new wave pop disco music. O The Cars talvez tenha sido uma das bandas que melhor entendeu como transformar a linguagem da new wave em algo totalmente americano. Frio o suficiente para a MTV e melódico e suficiente para as rádios. O
O divo levou ironia, visual robótico e humor estranho para dentro da cultura pop americana. Tudo parecia artificial, robótico e absurdo. Justamente o tipo de coisa que a MTV adorava mostrar nos anos 80. Já o B-52s trouxeram cores, exagero e diversão para uma década que começava a transformar música em entretenimento total. E a banda Oingo Boingo parecia representar aquele lado excêntrico, teatral e quase cinematográfico dos anos 80 americanos. Mas talvez poucas músicas resumam tão bem o espírito otimista da América dos anos 80 quanto The Power of Love. Huey Lewis parecia menos preocupado em ser cool e mais interessado em criar a trilha sonora perfeita para uma geração inteira. E pouco a pouco, os Estados Unidos começaram a fazer uma coisa muito importante. Pararam de apenas reagir à invasão britânica e começaram a dominar a nova linguagem pop do próprio jeito. Mas a verdadeira virada ainda estava por vir, porque logo apareceriam artistas tão gigantescos que transformariam a MTV em um império americano novamente. Se os ingleses tinham estilo, elegância e estética, a América respondeu com volume. Muito volume. A reação americana não tentou ser discreta, ela tentou ser gigantesca. O Van Halen fez algo simbólico. Pegou a energia do hard rock americano e colocou o sintetizador no meio da festa. Era como se dissesse: tudo bem, ingleses, vocês trouxeram os teclados. Agora deixa a gente colocar isso aqui dentro de uma arena. O Bon Jovi transformou o rock em cartaz e coletiva. Um refrão como Living on a Prayer não parecia feito só para tocar no rádio. Parecia feito para 50 mil pessoas cantarem juntas. Don't stop believing. O Journey já havia mostrado que o rock americano sabia criar hinos enormes, emocionais, feitos para estrada, estádio e final de filme. E então veio Bruce Springsteen, com jeans, camiseta, suor e uma bandeira americana enorme no imaginário popular. Ele não era a resposta colorida à invasão britânica, era a resposta de chão de fábrica, de estrada, de trabalhador, de América real. Enquanto os ingleses vendiam futuro, glamour e sofisticação visual, o rock americano vendia pertencimento. A sensação era outra, menos boutique e mais arquibancada. Mas a guerra não seria vencida apenas com guitarras. Porque os ingleses tinham mostrado uma coisa perigosa. Quem dominasse a imagem, dominaria a década. Foi aqui que o contra-ataque americano ficou realmente poderoso, porque os Estados Unidos perceberam que não bastava ter grandes músicas, era preciso criar acontecimentos. E ninguém entendeu isso melhor do que Michael Jackson. Com Thriller, Billie Jean e Beat It, Michael Jackson não competiu com a MTV. Ele virou o maior evento da MTV. O videoclipe deixou de ser divulgação. Virou cinema, virou coreografia, virou notícia e virou linguagem mundial. E a partir dali, a América começou a recuperar o jogo, usando a própria arma que os ingleses tinham aperfeiçoado, a imagem. Madonna entendeu que cada videoclipe poderia ser uma reinvenção, uma personagem nova, uma provocação nova, uma manchete nova. Ela não vendia apenas música, ela vendia identidade. E Prince era outra coisa. Rock, funk, soul, pop, sensualidade, guitarra, mistério, tudo misturado em um artista que parecia impossível de encaixar numa prateleira só. Se os ingleses tinham mostrado que imagem era poder, Prince mostrou que a personalidade também era império. Nesse momento, a América não estava mais apenas reagindo, ela já estava contra-atacando com seus próprios gigantes. E aqui eu gostaria de saber uma coisa. Se você já viveu essa época ou descobriu depois, qual o lado que você mais curtia? A elegância britânica da MTV ou esse gigantismo americano de Michael, Madonna, Prince, Springsteen e Bon Jovi? Comenta aqui embaixo porque essa disputa até hoje divide muita opinião. Mas ainda faltava uma parte importante dessa história, porque nem toda a resposta americana veio com brilho, coreografia e estádio lotado. Enquanto os grandes nomes dominavam a televisão e os estádios, outra resposta americana corria por fora, menos explosiva, mas muito importante. How
Hall & Oates representavam um lado sofisticado do pop americano. Rock, soul, groove, rádio FM, uma música urbana, elegante, mas profundamente americana. Era menos invasão visual e mais domínio de rádio, melodia e swing. E lá em outro canto, o R.E.M. começava a moldar algo que parecia pequeno na época, mas seria enorme depois: o college rock. O alternativo americano, a guitarra menos exibicionista, a poesia mais torta e a estrada que levaria parte do rock dos anos 90. E quando os anos 80 já estavam quase no fim, o Guns N' Roses pareceu com um soco na mesa. Depois de tanto brilho, tanto cabelo perfeito e tanto verniz da MTV, eles trouxeram de volta uma sujeira perigosa para o rock americano. Era como se o contra-ataque terminasse dizendo: chega de plástico, porque agora o rock vai sangrar novamente. E esse detalhe é muito importante, porque mostra que a resposta americana não foi uma coisa só. Ela veio pelo pop, veio pelas arenas, veio pelo rádio e também veio pelo som alternativo. Então talvez a grande pergunta não seja quem venceu. A pergunta certa é: o que nasceu desse choque? No fim das contas, essa guerra nunca teve um vencedor absoluto. Os ingleses venceram a batalha da estética. Eles ensinaram ao mundo que a imagem podia ser tão poderosa quanto o som. A roupa, o corte de cabelo, os videoclipes, as capas de disco, o jeito de olhar para a câmera, tudo virou parte da música. Mas os americanos venceram a batalha da escala. Eles pegaram aquela linguagem visual e transformaram em espetáculo global. Michael Jackson levou o videoclipe para o cinema. Madonna transformou reinvenção em estratégia. Prince virou um universo próprio. Bon Jovi e Springsteen fizeram multidões cantarem como se estivessem dentro de um hino coletivo. O Van Halen mostrou que o rock, até mais explosivo, podia flertar com o pop. E o Guns N' Roses fechou a década, lembrando que o rock ainda podia ser perigoso. E no fundo, um lado contaminou o outro. O rock americano ficou mais visual, o pop britânico ficou ainda mais global, e a MTV virou o campo de batalha onde tudo isso aconteceu. Talvez essa tenha sido uma das últimas grandes guerras culturais da música. Uma época em que artistas não disputavam apenas paradas de sucesso, disputavam a imaginação de uma geração inteira. De um lado, a Inglaterra, com seus teclados e sintetizadores, sua elegância estranha e seus videoclipes futuristas. Do outro, a América, com seus estádios, seus ídolos gigantes, suas guitarras, suas coreografias e sua necessidade quase teimosa de transformar tudo em espetáculo. E olhando hoje, é difícil não sentir saudade de um tempo em que a música podia parecer um evento mundial. Um tempo em que o videoclipe parava a sala, uma banda mudava o corte de cabelo de uma geração, e um refrão fazia o mundo inteiro escolher um lado sem perceber. Porque durante alguns anos a América sonhou em parecer britânica, até lembrar quem ela era, e responder do jeito mais americano possível, maior, mais alto e impossível de ignorar. Rock Story, mais que música, uma história bem contada. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo que já está aparecendo em algum canto da sua tela. Muito obrigado, um abraço e tudo de bom.